a mesma herança que Jesus recebeu como homem, né? De modo agora que ele é homem e ele paga o sacrifício, ele cumpre a lei, e ele recebe a herança pela obediência dele, nós recebemos toda essa herança, a mesma herança, herança com. Então, um só com Cristo. Não muda tudo? Muda. Essa é a dupla honra. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, né? A porção dobrada do teu espírito. E aí agora a gente vai ver que bênção é essa que é muito maior do que a riqueza, né? Exterior, muito maior do que saúde, muito mais do que a gente possa imaginar que pudesse ser glorioso numa possível terra de Canaã, onde emanaria leite e mel, né? Por que essa terra é tão... Porque não era terra física e nem é uma terra apenas que se manifestará amanhã, mas é o que aconteceria em Cristo. Cristo receberia e nós receberíamos com ele a mesma herança. E herança essa, Bia, que nós recebemos e que foi prometida lá em lá em Abraão, né? Isso. Lembra que Deus prometeu a Abraão, né? A promessa feita a Abraão. E esse texto está em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 7 e o verso 8. Vamos ver aqui, finalizarmos essa aula. Olha que texto poderoso, né? Gálatas 3. Cadê o Gálatas 3? Olha só. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Sim. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Pré-anunciou o evangelho, e a pergunta é: quem é o evangelho? Jesus. Jesus, Jesus. Jesus é o evangelho, Jesus é o evangelho. Era sobre a vida dele, não era sobre o que receberíamos em dobro do lado de fora, ou em quantidade abundante dessa maneira. Porque o grande problema era que o homem estava ausente do espírito, né? O espírito perdido em Adão. E aí ele continua: em ti serão abençoadas todos os povos, né? De todas as nações. Amém. Agora, olha o que ele diz, para a gente finalizar. Olha o que ele diz. Poderoso isso aqui, ó. No verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, agora pasmem, Espírito prometido. Então, toda a herança e todas as promessas de todas as riquezas era muito maior do que aquilo que ainda as pessoas, ainda, Bia, as pessoas ficam esperando e continuam esperando e querendo ver as coisas acontecerem externamente. Riquezas, dinheiro, saúde, transformações, melhoras. Como se Deus abençoasse da mesma forma que fazia lá no Antigo Testamento, mudando e melhorando a vida deles. E aí, quando ele prometia e falava através de Isaías, dos profetas, né, porção dobrada, dupla honra, né, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O povo ainda fica aguardando isso. E
E de forma que ainda melhoram um pouquinho, mas não melhoram também, porque não é sobre isso, dizendo que a glória será amanhã lá, quando formos no céu, naquele lugar, porque ainda pensam e têm essa mentalidade de lugar e do lado de fora, e exterior. Mas tudo Jesus estava falando e apontando para essa vida que Adão perdeu, a luz que Adão perdeu, e por isso o povo vivia no escuro e pensava dessa maneira, aconteceu em Jesus. E era sobre o Espírito dele que nós receberíamos. Que uma vez que a gente recebe o Espírito dele, o que é que nos falta? O Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. E uma vez que nós recebemos o Espírito dele, nós somos co-herdeiros. Nós temos Coerdeiro. tudo que ele tem. É o mesmo, da mesma matéria, da mesma substância, com o mesmo poder, né, de manifestação, e nós vamos aprender depois, em outras aulas, em outras séries, como a gente abre esse céu falando, porque a boca fala que o coração está cheio, né? O céu está aqui com tudo que ele carrega, porque é Cristo, tudo está em Cristo, né? Toda prata e todo ouro, né? Está em Deus, ele é o dono de toda prata e todo ouro, e ele está onde? Em nós. Nós vamos abrir e manifestar. Então, muda tudo, porque se nós recebêssemos as coisas do lado de fora, como as pessoas ainda ficam achando e esperando, o que aconteceria com o homem? Permaneceria morto, Morto. no escuro. E até hoje o sistema não entendeu. Por isso é que eles vivem um modo velho, querendo obedecer para receber exteriormente. Eles não compreendeu que toda bênção e toda promessa era Cristo, e Cristo agora em nós. Por isso é que nós nascemos de novo. E aqui muda toda a história bíblica. Muda todo o sentido que era literal, por isso essa série, a Bíblia que o sistema nunca leu, né? Então, a bênção era a promessa, ou melhor, as promessas se resumiu numa única promessa, né? O Espírito prometido, Gálatas 3, verso 14. E para finalizarmos essa aula, Jesus, ascendendo aos céus já, falou assim para os discípulos: fiquem na cidade. Isso está em Lucas 24:49, amadinha. Fiquem na cidade para que do alto sejais revestidos de poder e recebereis a. A promessa. Não há mais promessa, tudo que era promessa agora em nós. Em Cristo se tornou realidade. Aquele modo de viver, aquela letra desapareceu. Estamos em Cristo, porque Cristo é a palavra viva. E na próxima aula, Bia, a gente continua.